Olá, pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente. E sabem por quê? Por tudo que está acontecendo ainda no mundo e no nosso país. E pela situação também que estamos passando por causa desse vírus. Precisamos ter calma, paciência, aceitação e também muita fé e esperança de dias melhores. E eu digo isso porque o homem carrega na sua consciência a lei natural, que é a lei de Deus, e é a única e verdadeira para a felicidade de todas as pessoas. E ela nos indica o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E ninguém será feliz se dela se afastar. E nessa época, com essa pandemia, eu, Neuza, acompanhando o sofrimento das pessoas que estão com a Covid e à espera de um leito na UTI, vejo tudo isso com muita tristeza, pois conheço muita gente que, por estarem isoladas, por serem do grupo de risco, acabaram tristes, solitárias, depressivas e também com medo de ficarem doentes. Precisamos aproveitar e cultivar o reino espiritual que existe em nós, a fim de deixar entrar aquela alegria real que se encontra no silêncio da nossa alma, onde a inspiração divina continua vibrando incessantemente, querendo nos ajudar nesses momentos difíceis da nossa existência aqui no planeta Terra. Como sabemos, todos nós fomos criados por Deus para sermos felizes, tanto no plano físico como no astral e certamente por toda a eternidade. Portanto, se sofremos, deve ser porque desviamos do caminho e, de acordo com nossos processos kármicos, fomos os escolhidos para estarmos aqui na Terra nessa época do aparecimento desse vírus. Uns estão aqui para sofrer com esse vírus e muitos até para morrer por causa dele. Outros estão aqui para ajudar os irmãos a passar por essa situação e outros ainda trabalhando como médicos e enfermeiros. Fora os amigos de boa vontade que estão doando o que podem para ajudar os que estão perdendo seus entes queridos e o emprego, fora outras coisas mais. O nosso irmão Jesus, para nos dar exemplos, nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E ele foi incluído entre os demais que aceitaram suas missões sem murmurar. E com isso chegaram mais depressa à plenitude. Jesus superou a condição humana por sua elevada evolução espiritual e ele foi e continua sendo um modelo real que todos nós poderemos também atingir um dia se seguirmos seus passos e seus exemplos. Mas, para isso, precisamos ser pessoas com conhecimento das leis de Deus, precisamos ter fé, sermos solidários, responsáveis, fraternos, com capacidade de ser, de pensar, de agir e tudo com espontaneidade e muito amor. Porque, por pior que seja a situação em que o nosso planeta se encontra, a alegria de viver deve estar sempre baseada na certeza de reconhecer que palpita em nós uma tarefa suprema, que é a de manter todo o nosso sistema psíquico unido e reedificado. E toda vez que corrermos o risco de nos contaminarmos com alguma doença ou o risco de nos desequilibrarmos,
Não é egoísmo da nossa parte aceitar com serenidade tudo que está acontecendo, pois quem conhece as leis de Deus sabe que tudo que fazemos volta novamente para nós mesmos. E nós somos espíritos velhos, já tivemos várias encarnações, e a Terra, sendo um mundo de provas e expiações, de repente, nós mesmos pedimos para passar por tudo que estamos passando. E sabemos também que se precisamos voltar à Terra num outro corpo para evoluir, e se não aceitarmos, voltaremos à mesma coisa, só que de maneira compulsória, e é por isso que é preciso aceitar o que não podemos mudar. Mas, quando nos identificarmos com o nosso Criador e Criador de todas as coisas, a alegria passará a ser presença marcante em toda e qualquer situação da nossa vida. Seja quando estivermos ajudando, seja quando formos ajudados, só que, além de sermos alegres, é preciso também sermos pessoas corajosas, porque não podemos ser autênticas se não formos corajosas. Não podemos ser espontâneas, originais, se não lançarmos mão do destemor. Não poderemos pesquisar ou perceber a realidade se não fizermos uso da ousadia. E a palavra coragem vem do latim, que significa coração, que é a sede ou o centro da alma, da inteligência e da sensibilidade. Portanto, ser corajoso significa agir utilizando uma força que vem de dentro e que é a voz do nosso coração. Coragem é, na realidade, a certeza íntima que demonstramos na moderação dos nossos atos e das nossas atitudes, e também na certeza de que tudo vai passar e todos nós vamos tirar um grande aprendizado de tudo que está acontecendo, seja na doença, seja no desemprego, nos relacionamentos, nas perdas, mas vamos ter a certeza, com muita fé, de que tudo vai passar. E eu digo isso porque a pessoa realmente corajosa sabe que viver é correr riscos e é principalmente enfrentar o desconhecido. Estou sempre falando da necessidade de sermos pessoas de fé. Então, minha gente, precisamos entender realmente o que significa para uma pessoa a fé. A fé é um sentimento intuitivo que nasce com o nosso espírito. É uma crença inata, um impulso íntimo, fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino em toda e qualquer situação deve sempre estar promovendo e aumentando o nosso crescimento espiritual e pessoal também. Como em todas as manifestações de progresso, esse impulso intuitivo do ser humano é ligado às faixas da fé e é também resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. A criança, por exemplo, não pode manifestar a fala sem antes ter atravessado as fases básicas da fonética, isto é, antes de resmungar, balbuciar, soletrar e silabar. Assim também acontece com o homem. Apesar de ter sido criado com esse sentimento intuitivo da fé, ele também atravessa um longo período de desenvolvimento
que não se dá rapidamente, mas sim por uma série de sensações, percepções e às vezes até demorada, conforme a vontade e a determinação do seu próprio espírito. Portanto, a fé plena não é só conquista repentina que aparece quando queremos, é também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. E, ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma serenidade íntima, porque conseguimos entender que no universo tudo está como deve ser e não existe atraso e nem erro, somente a segurança do poder divino. Poder esse que garante o que está acontecendo. Se está acontecendo, é porque tinha que acontecer, é porque tinha que ser assim, porque esse é o caminho. E sentir Jesus em nós é termos a certeza de que Ele é o caminho que nos conduzirá à perfeição e a Deus. Sentir Jesus é ter a certeza de que Ele está no comando amando do nosso Pai, do nosso Criador. Jesus é o governador espiritual do nosso planeta e é também o nosso irmão maior que nos tutela, que nos ama incondicionalmente. E sempre que lembramos de Jesus e de seus exemplos, torna-se difícil não lembrarmos do anjo que foi o nosso querido irmão Francisco de Assis. É por isso que a nossa casa se chama Casa Espírita Francisco de Assis, porque Francisco viveu a mensagem do Evangelho de maneira a consolidar a palavra amor, fazendo-a sair da teoria e avançar para a prática do dia a dia. Não há como pensar em caridade sem lembrar do homem da Umbria. Todos os caminhos por onde Francisco de Assis passou, deixou seus ensinamentos, deixou o seu grande amor, deixou impregnado no tempo, no espaço, nas coisas e na própria natureza algo de divino que somente o tempo poderia relevar no futuro para a grandeza da fé. Não se pode lembrar dos doentes daquela época sem lembrar de Francisco de Assis. Não se pode falar em assistência social sem que ele esteja no meio. Não se pode referir no amor sem sua benfeitora irradiação. Jesus Cristo operava no mundo pelas mãos desse anjo de Deus, confortando os doentes, fartando os famintos e vestindo os nus. Ele dava sem receber, e quanto recebia, distribuía. Ele falava sem ferir, e quando ofendido, perdoava o ofensor. Francisco de Assis venceu a morte, porque venceu as imperfeições, lutou contra os instintos e alcançou a vitória sobre os inimigos internos. Ele consolidou os dons espirituais no coração de todos e irradiou o bem para todos. Sabem por quê, meus irmãos? Porque ele foi bom, ele foi justo, foi honesto, foi feliz, foi poeta, foi trabalhador, foi irmão, ele foi perdão, foi manso, foi enérgico, foi compreensivo, ele foi caridoso, foi pai de todos, foi tolerante, foi humilde, foi pastor, foi místico. Ele foi um grande homem. Gostaram da história de Francisco de Assis? Eu também. Eu amo Francisco de Assis. Deus, Jesus, Maria e Francisco de Assis. Claro,
Não vamos desprezar os outros também, mas Ele está no meu coração dia e noite. E já que estamos falando em amor, eu vou pedir mais uma vez a todos vocês que se liguem ao Plano Maior todos os dias às 6 horas da tarde, mentalizem Jesus, o nosso Pai, a nossa Casa Francisco de Assis, e depois façam a prece, peçam o que vocês estiverem precisando, que, como eu já falei, os nossos irmãos vêm até a nossa casa e de lá eles oferecem as bênçãos às pessoas que estão ligadas à nossa casa, a todos os servidores, todos os trabalhadores, frequentadores, né? E também aqueles que estão em tratamentos e por causa da pandemia precisaram parar. Mas o que importa agora para nós é mostrar a nossa fé, fazendo o nosso pedido em casa, colocando uma água num copo, elevando o pensamento e falando com Deus, com Jesus, com seu anjo de guarda, aquilo que mais vocês estão precisando. E tenham a certeza que eles vão ouvir vocês e vão fazer o que for possível por vocês. E agora então, todos juntos num pensamento de amor, para encerrar esse vídeo, vamos orar a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu possa levar a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.